Que a paz do Senhor seja conosco e que a gente tenha paz com todos. Eu quero falar para nós hoje sobre o capítulo 6 de Daniel, maravilhoso, viu? Dario decidiu constituir 120 sátrapas para que administrasse todo o seu reino. Sobre eles colocou 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses sátrapas deveriam prestar contas para que o rei não tivesse nenhum prejuízo. Os sátrapas deveriam prestar conta para Daniel. Então, mesmo Daniel se destacou entre os demais presidentes sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. Glória a Deus, o Espírito de Deus. O rei até pensava em colocá-lo sobre todo o reino. Então, os presidentes e os sátrapas começaram a procurar um pretexto relacionado com a administração do reino para poderem acusar Daniel, mas não conseguiram encontrar esse pretexto nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Então esses homens disseram: nunca acharemos um pretexto para acusar esse Daniel, a menos que procuremos algo relacionado com a lei do Deus que ele adora. Aqui no versículo 5, eles queriam fazer mal contra Daniel por inveja. A inveja é algo que a gente não deve ter na nossa vida. Se alguém tem inveja contra você, isso aí é ele, a pessoa e Deus. Deixa que Deus resolve. Agora, se você é a pessoa que tem inveja contra o outro, precisa cuidar disso. Precisa curar isso. Precisa deixar diante do Senhor e todos os dias da sua vida bata o joelho no chão e fala: Senhor, eu não quero sentir inveja, porque isso não provém do Senhor. No versículo 5. Então esses presidentes e sátrapas foram juntos falar com o rei e disseram: que o rei Dario vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordarem que o rei baixe um decreto e sancione um interdito, ordenando que todo aquele que nos próximos 30 dias fizer um pedido a qualquer deus ou qualquer homem, e não o Senhor, ó rei, seja jogado na cova dos leões. Quando eles fizeram isso, eles já sabiam que Daniel ia adorar o nosso Deus, porque eles já estavam observando Daniel há dias para descobrir qual forma que eles iam prejudicar Daniel. E aqui eles já usaram isso já contra Daniel, sabendo que Daniel ia cair nesse sentido. Cair não. Daniel ia provar quem é Deus, porque foi isso que aconteceu. Versículo 8. Portanto, ó rei, sancione o interdito e assine o documento para que não seja mudado, segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Até nisso eles pensaram, vamos pôr uma lei e vamos fazer com que não seja revogada, porque Dario amava muito Daniel. Quem não amava Daniel, né? Ele era uma pessoa que aonde ele chegava, todo mundo gostava dele, porque ele tinha o Espírito de Deus e ele era um homem justo. Tomara que a gente seja assim também, né? Pessoas justas, para que aonde a gente chegar, a gente seja bem quisto, que as pessoas queiram a gente por perto. Versículo 9. E assim o rei Dario assinou o documento e o interdito. Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa, em seu quarto no andar de cima. As janelas abriam para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia ele se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como era o seu costume. Daniel orava 3 vezes. E você? Quantas vezes você ora por ti? É muito bom quando você se aproxima de Deus, quando você se ajoelha diante dos pés do Senhor, quando você deixa a sua gratidão, a sua oração, o seu louvor, o seu pedido, o seu clamor diante de Deus. E quanto mais você fizer isso, melhor. Deus ouve a sua oração e Deus entende e vê que você tem desejo de estar na presença dele. Faça isso sempre, ore ao Senhor sempre. Né? Às vezes a sua cabeça fica perturbada com pensamentos que nem deve. Pense no Senhor neste momento, né? Fale com Deus quando você estiver com sentimento ruim no coração, quando você estiver com pensamento ruim. Não deixe não. Não deixe não. Toda vez que vier um sentimento ruim no seu coração, aproveite esse momento para falar com Deus. Segue esse grande exemplo de Daniel. Versículo 11. Então aqueles homens foram juntos até a casa de Daniel e o encontraram orando e fazendo súplicas diante do seu Deus.
Depois se apresentaram ao rei para falar a respeito do interdito real e perguntaram ao rei: não é verdade que o Senhor assinou um interdito ordenando, no espaço de 30 dias, que todo homem que fizesse um pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, a não ser o Senhor, ó rei, fosse jogado na cova dos leões? O rei respondeu: sim, o interdito está em vigor, segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. O rei aqui, até esse presente momento, ele não tinha lembrado de Daniel. Ele não tinha pensado que eles estavam agindo de má fé. Versículo 13. Então eles disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, faz pouco caso do Senhor, ó rei, e do interdito que o Senhor assinou. 3 vezes por dia ele faz sua oração. Ao ouvir isso, o rei ficou muito triste e decidiu livrar Daniel até o pôr do sol. Se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos até o rei e lhe disseram: lembre-se, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancionou pode ser mudado. O rei ali já entendeu que não tinha mais o que fazer, que infelizmente ele tinha decretado e que não podia mudar a lei e que tinha que acontecer aquilo mesmo. Ele tinha que passar por aquele momento de ir para a cova dos leões. Então, versículo 16. Então o rei ordenou que trouxesse Daniel e o jogasse na cova dos leões. O rei disse a Daniel, versículo 16. Então o rei ordenou que trouxesse Daniel e o jogasse na cova dos leões. O rei disse a Daniel: o seu Deus, a quem você serve continuamente, que ele o livre. Glória a Deus, e ele o livrou. Deus livra qualquer um de nós do perigo, Deus livra da situação ruim, Deus livra do mal, Deus livra. Versículo 17. Foi trazida uma pedra e ela foi colocada sobre a boca da cova. O rei selou a pedra com seu próprio anel e com o anel dos homens importantes do reino, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio e passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumento de música, e o sono fugiu dele. Olha outro exemplo maravilhoso de Dario. No meio da provação que ele viu ali, eu não tenho como fazer nada, mas eu vou fazer o que eu posso. Eu posso jejuar e posso ficar aqui sem ouvir música. Eu posso tirar de mim o que eu gosto em jejum, para que Daniel também seja livre. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, conseguiu livrá-los? Isso foi no versículo 19, olha isso. Dario, no versículo 18, não conseguiu nem dormir, jejuou e não ouviu nem música. No versículo 19, ele foi pela manhã lá na porta da cova dos leões e se aproximou da cova, chamou Daniel com voz triste. O rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, conseguiu livrá-lo dos leões? Claro que sim, né? Daniel respondeu: que o rei vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse mal algum. Eita, glória, aleluia! Porque fui considerado inocente diante dele e também não cometi nenhum delito contra o Senhor, ó rei. Então o rei, com muita alegria, mandou que tirasse Daniel da cova. Assim Daniel foi tirado da cova e não se achou nele ferimento algum, porque havia confiado em seu Deus. O rei deu uma ordem e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel. Foram jogados na cova dos leões, ele e os seus filhos e as suas mulheres. Ainda não tinham chegado ao fundo da cova e já os leões se apoderaram deles, lhes esmagaram os ossos. Então o rei Dario escreveu às pessoas de todos os povos, nações e línguas que habitam em toda a terra: que a paz lhes seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino todos temam e tremam diante de Deus de Daniel. Aleluia, glória a Deus, que todos tremam diante do nosso Deus. Porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra, salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. No versículo 28 fala que Daniel prosperou no reino de Dario e no reinado de Ciro e o Persa. Glória a Deus, aleluia. Amém. Mais um exemplo maravilhoso, valioso, precioso de Daniel.
onde ele não deixou de adorar a Deus por causa de um decreto, e esse decreto ia levar ele à morte. Não levou porque Deus é bom demais da conta, né? Então, siga esses exemplos, não se importe, né? Não se importe não com o que o outro vai falar, com o que o outro vai pensar, não. Fale de Jesus, espalhe a boa nova por aí, leve o evangelho por aí, e às vezes a gente fica com medo mesmo. Não é somente nós, qualquer pessoa que prega a palavra, às vezes eles têm medo de falar a verdade, porque a verdade vai doer em algumas pessoas, né? E às vezes eles têm medo de se posicionar. Mas agora é o momento mesmo da gente pregar o evangelho, porque a gente não está impedido, não. Pelo que a Bíblia fala, haverá tempos que nós vamos ser, sim, afligidos de verdade pelo evangelho. Não vai ter permissão da gente pregar o evangelho. Vai ser bloqueado, ninguém mais vai poder falar do amor de Deus. Fale agora enquanto você pode, né? Não se importe com o que o outro vai falar, não. Espalhe a boa nova, seja um testemunho de Jesus aí por aí. Que Deus te guarde, te proteja, te livre de todo mal. Que Deus seja a tua prioridade. Que Jesus seja o seu maior exemplo. Que o Espírito Santo seja o condutor da tua vida. Dê um like, se inscreva no canal, comente, compartilhe. Não se esqueça de ativar o sininho de notificação para que todas as vezes quando eu postar um vídeo novo, você seja notificado. Que Deus te abençoe sempre, você e toda a sua família.